A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou muito feliz de poder retornar à sua casa para mais um programa Verdade e Vida. Hoje nós vamos tratar de um tema intrigante: Jesus, mentiroso, lunático ou Deus? Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra muito oportuna e preciosa para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Marcos Amaral, pastor da Igreja Presbiteriana em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e coordenador da cruzada Cidadania Põe a Fé nessa ideia. Reverendo Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Verdade e Vida. É um prazer estar de volta, viu? Agradeço a gentileza do acolhimento do convite e uma grande satisfação nós voltarmos agora com a caminhada presbiteriana bem mais consistida, praticamente há alguns dias, no dia 12 de agosto. Reverendo Marcos, na reunião da Comissão Executiva da Igreja Presbiteriana, essa passou a ser também uma programação oficial. Nós teremos a programação no dia 12 lá no Centro de Convenções, lá em Recife, e teremos a caminhada também com uma programação oficial dos 153 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. O que consistirá essa caminhada que culmina com a Cruzada Verdade e Vida? A caminhada presbiteriana é o fruto da aproximação e da unidade dos 12 sínodos do Estado do Rio de Janeiro. O nosso objetivo será trabalhar a questão da visibilidade, porque acreditamos que a Igreja no Rio de Janeiro carece de ter mais visibilidade. E encontramos nessa estratégia da caminhada essa forma de abordar isso, né? Nós vamos nos concentrar no posto 6, é muito importante para você, lá no Forte Copacabana, no posto 6, e vamos caminhar até o posto 3. No posto 3, nós paramos e finalmente vamos então ouvir a palavra abençoada, ungida do reverendo Hernandes, e ao lado dele estará também o reverendo Josué Rodrigues, o cantor presbiteriano muito conhecido, e se consistirá basicamente disto. Então vamos caminhar e ao final disto vamos parar e ouvir a prédica, a pregação do reverendo Hernandes. E o que é que vai acontecer durante essa caminhada? Só simplesmente as pessoas vão caminhar ou que mensagem será dada ao longo dessa caminhada? Essa é uma pergunta ótima para ser respondida. A caminhada presbiteriana ela vai discorrer ao longo de 2 quilômetros, pouco mais de 2 quilômetros, 2 quilômetros e 100 metros. Ao longo desse período nós vamos dividir em blocos, 8 blocos. Por quê? Porque a caminhada presbiteriana vai levantar a bandeira da ONU que levantou os 8 pontos para um mundo melhor. Então, erradicar a pobreza, igualdade entre os sexos, pleno emprego para todos, proteção da natureza, todos temas que são absolutamente protestantes de tradição cristã. Então, nós vamos dividir o povo em 8 blocos, cada bloco vai levantar um grande banner que terá o tema da ONU e associado a esse tema o verso bíblico, que é a nossa marca cristã. Ao longo disso, nós vamos louvar. Terá muita música, muita celebração. Você precisa estar lá e trazer necessariamente muita alegria, muita vibração. Vamos louvar ao Senhor. Intermeando estes louvores, vamos parar, por vezes, para ouvir sempre uma palavra de salvação, uma palavra de saudação de uma liderança evangélica, de uma liderança presbiteriana, presidente de sino, presidente da igreja estará conosco, enfim. Então, disto ocorrerá lá a caminhada ao longo desse espaço. É uma caminhada presbiteriana, mas só presbiteriano pode participar dessa caminhada? Os amigos ouvintes do programa Verdade e Vida não poderão participar lá do Rio de Janeiro? Temos uma das maiores audiências lá no Rio de Janeiro, de todo o Brasil, não poderão participar? Sim. Não tenha dúvida, viu, presbítero Daniel, que a caminhada presbiteriana, nós temos dito isso, a caminhada presbiteriana estão convidados todos aqueles cristãos ou não que desejam um mundo melhor. O tema da ONU é metas para um mundo melhor. Não há nada mais cristão, nada mais protestante do que o Deus que mandou seu Filho por amor ao mundo. Então, nós presbiterianos convidamos, eu tenho dito que é uma caminhada cívica feita por religiosos, não é uma caminhada exclusiva de religiosos, mas é uma caminhada cívica. Então, você
que deseja um mundo melhor, que se identifica com o tema da cidadania, que acha que a cidade, o Estado, o país precisam de melhoras, o seu lugar é no dia 12 de agosto, às 9 horas da manhã, lá no Posto 6, porque nós vamos levantar essa bandeira por um mundo melhor. Mas é dia dos pais, as pessoas vão dizer assim, mas é dia dos pais, que hora começa e que hora termina? Bom, a gente pode dizer a você que a gente deve começar em torno, a concentração às 9, mas certamente não começará a caminhada às 9 propriamente, mas com segurança, às 13 horas, a gente pretende que tudo esteja encerrado. E exatamente por ser dia dos pais, a mensagem que a gente tem dito é essa: você vai passar um dia dos pais ao lado de milhares de outros pais, ao lado de milhares de outros filhos. Então será uma festa muito linda, a gente pretende promover uma surpresa, né, aos pais, aos papais que lá estaremos, né? Eu tenho certeza que nós seremos também pais homenageados, mas é um dia muito importante. Para nós, mais forte que isso, que o Dia dos Pais, ao lado disso, é o dia do aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, dia 12 de agosto. Então, as coisas se combinaram e a gente está nessa expectativa dos milhares de irmãos. Reverendo, a partir do dia 30 nós vamos ter outdoors no estado do Rio de Janeiro, vamos ter várias peças, a camisa que o senhor está usando, sim, essa pasta de folhetos serão distribuídos, então teremos uma grande programação com vistas para que milhares e milhares de pessoas possam acorrer ali até a Avenida Atlântica e participarem conosco dessa caminhada. Encerrando assim a nossa caminhada, gostaria que o senhor desse uma palavra, uma mensagem a um amigo telespectador para fazer um convite para que ele esteja conosco durante o próximo dia 12 de agosto. Antes disso, deixa eu lhe dar a camiseta nova de presente, né, da Caminhada Presbiteriana, e quero dizer a você, Daniel, e tantos outros milhares de telespectadores, que nós esperamos que você esteja presente conosco. A partir do dia 30, vários outdoors estarão espalhados e a gente deseja que no dia 12 a gente esteja junto. Deus lhe abençoe. Reverendo Marcos, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Verdade e Vida. Só quero lembrar ao amigo telespectador, apesar de ser o Dia dos Pais, você que seu marido não é crente, você que sua esposa não é crente, esse é um dia para que você possa marcar e estar conosco na caminhada. A mensagem que Deus trará ao seu coração através do reverendo Hernandes ali no final, na Cruzada Verdade e Vida, certamente impactará o seu coração. Ali será no posto 3. Então você pode se concentrar no posto 3 ou caminhar conosco desde o posto 6 ao posto 3 e ali participar da nossa Cruzada Verdade e Vida com a mensagem da Palavra de Deus. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei, completamente. Como Cristo, nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nada pode ao seu amor ser comparado. Oh, como ele ama-me. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse amor. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós vamos hoje conversar sobre este tema proposto: Jesus, mentiroso, lunático ou Deus? E vamos tratar deste assunto à luz de João 10:30, quando o próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus é a figura central da história.
Ele é a pessoa central no céu, Ele é a pessoa central na terra. Jesus é a figura central da eternidade e Jesus é a figura central da história. Jesus é Deus e Ele tem a mesma substância do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existem desde toda a eternidade. Não foram criados, não passaram a existir. Na verdade, Deus é um só que subsiste em três pessoas, distintas, porém iguais, da mesma substância, do mesmo poder. Jesus é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas este Jesus, na plenitude dos tempos, veio ao mundo, fez-se carne, vestiu pele humana, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O grande problema é que os judeus contemporâneos de Jesus não creram na sua natureza divina. Pensavam que ele era apenas um filho do carpinteiro, ou o carpinteiro de Nazaré, e não reconheceram que de fato ele era o Filho de Deus. Ainda hoje os céticos negam a verdade de que Jesus é Deus. Então nós temos três alternativas. Se Jesus não é quem ele disse ser, então ele é um mentiroso. Porque quem falseia a verdade para afirmar que é quem não é, está faltando com a verdade, consequentemente, é um mentiroso. A segunda possibilidade é de Jesus pensar ou crer que era o Filho de Deus, quando na verdade ele não era. Se ele acreditou que era e não era, então ele era um lunático, perturbado mental. Porém, se Jesus Cristo é quem ele disse ter sido, nós só temos uma alternativa, é nos render a ele como Tomé e dizer, Senhor meu e Deus meu. É curioso que hoje algumas pessoas tentam uma alternativa mediana, dizendo assim, bom, eu não creio que Jesus seja mentiroso, isso é uma blasfêmia. Outros dizem, bom, eu jamais poderia afirmar que ele é um lunático, um perturbado mental. Porém, quando perguntado a algumas pessoas se ele é Deus, o Filho de Deus, alguns ousam dizer, não, ele não é o Filho de Deus. Ele é apenas um espírito iluminado ou um mestre da moral. Preste bem atenção. A lógica, a coerência não nos permite este caminho de interpretação. Jesus Cristo, se não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Jesus Cristo, se acreditava que era quem ele de fato não era, então ele era um lunático. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Agora, se ele não é Deus, então ele não pode ser um espírito iluminado, nem um mestre moral. Porque alguém que afirma ser Deus, não sendo Deus, não pode ser exemplo e nem mestre moral, muito menos um espírito iluminado. Então note que nós não podemos aceitar parte da verdade e negar outra parte. Ou eu creio na integridade do que Cristo disse, e ele é quem de fato ele diz ser, Deus, ou então eu não posso colocar Jesus num pedestal de espírito iluminado e de mestre moral, porque ele seria reprovável como mestre se ele não é quem ele diz ter sido. A alternativa que nós temos,
clara e segura é que, de fato, ele é Deus. Curiosamente, uma cena acontece no ministério de Jesus. Certa feita, Jesus estava numa casa, na cidade de Cafarnaum, e a multidão estava dentro daquela casa ouvindo a Jesus. Havia gente por todos os lados, pela porta, do lado de fora. E 4 homens resolveram levar um amigo deles, paralítico, para que Jesus o curasse. Quando eles chegaram com aquele homem paralítico naquela casa, não encontraram lugar para entrar. E ninguém dava espaço para ninguém mais entrar. Aqueles 4 amigos tiveram uma ideia inusitada. Subiram com o homem para o telhado, com cama e tudo, abriram o telhado e de lá de cima desceram a cama com aquele homem paralítico em cima da cama, exatamente no local onde Jesus estava. Diz a Bíblia que, vendo-lhes a fé, Jesus disse para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. As pessoas que estavam à volta, os fariseus, disseram assim: ele blasfema, porque ninguém pode perdoar pecados senão um que é Deus. Na mentalidade dos judeus, a doença era consequência do pecado. E a cura só poderia acontecer depois do perdão. Consequentemente, só Deus podia perdoar e só Deus podia levantar um paralítico. Então Jesus volta e pergunta para eles: o que vocês acham mais fácil? Dizer para esse homem: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para esse paralítico: levanta, toma a tua cama e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, Jesus Cristo disse para o homem: toma o teu leito e anda. E o homem pôs-se de pé e passou a andar. Em outras palavras, os judeus foram apanhados pelas próprias cordas da sua teologia. Tiveram que admitir um fato: só Deus perdoa pecados. E somente depois dos pecados perdoados, alguém podia levantar-se de uma cama depois de paralítico. Consequentemente, eles tiveram que admitir que, de fato, Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Esta é uma verdade absoluta, que ao longo da história os homens tentaram e tentam ainda hoje desmistificar, neutralizar ou escarnecer desta verdade. Desde o primeiro concílio geral da igreja em 325 em Nicéia, quando o presbítero Ário de Alexandria afirmou que Jesus não era Deus, ele era a primeira criação de Deus. Esta tese herética foi reprovada por Atanásio. Ao longo da história, muitos críticos e céticos e inimigos da fé cristã têm se levantado para tentar desmoralizar a pessoa de Jesus, para negar a divindade de Jesus, ou para negar a perfeita humanidade de Jesus, para negar a pessoa divina humana de Jesus. Mas esta verdade permanece intacta, sobranceira, lúcida, vitoriosa. De fato, Jesus é o Filho de Deus. E ele é o Filho de Deus por algumas razões que nós podemos entender. Primeiro, ele fez as obras de Deus. Quando Jesus estava no cenáculo, se despedindo dos seus discípulos, consolando os seus discípulos, instituindo a ceia, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então diz a Bíblia que um dos discípulos perguntou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, disse Filipe. E Jesus olhou para ele e disse: há tanto tempo estou convosco e ainda não me credes? Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque na verdade eu e o Pai somos um, da mesma essência, da mesma substância, coeterno, coigual, consubstancial. Jesus Cristo é Deus, porque fez as obras de Deus. Por meio dele os cegos viram, os aleijados andaram, os mortos ressuscitaram. Jesus Cristo é Deus porque, na verdade, ele recebeu e aceitou a adoração como o próprio Deus. Se Jesus Cristo não é Deus, então ele foi um blasfemo.
E exatamente por não entender a divindade de Jesus Cristo, é que o Sinédrio judaico sentenciou à morte pelo pecado de blasfêmia. Porque, de fato, Jesus, mesmo surrado, cuspido, se apresenta àquele colegiado judaico como Filho de Deus. Jesus Cristo, ele nunca ocultou esse fato, jamais negou essa verdade. E o apóstolo João abre o seu evangelho com o seguinte prólogo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aquele menino que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que nasceu numa manjedoura, que cresceu numa carpintaria, que morreu numa cruz e que ressuscitou dentre os mortos, é o Filho de Deus. É o Deus feito homem, é o Deus encarnado, é o Deus Emanuel. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta do céu. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o pastor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o edificador da igreja, o fundamento da igreja, o protetor da igreja, o galardoador da igreja. O apóstolo João chega a dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, soberanias e potestades. Jesus é Deus e Ele é o Criador do próprio universo. Os bilhões e bilhões de sistemas solares, de galáxias, deste insondável e vastíssimo universo, tudo isso foi criado por Jesus, porque Ele, antes da fundação do mundo, tinha plena glória com o Pai, e Ele foi o agente do Pai na criação do universo. Este universo, tão vasto, que os estudiosos chegam a afirmar que tem mais de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro, como se nós pudéssemos andar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, demoraríamos mais de 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Jesus, Deus, o Deus Todo-Poderoso, criou tudo isso pela palavra do seu poder. Agora, note uma coisa: Jesus é Deus pela obra da criação, pela obra da redenção. Ele é Deus pela obra da glorificação. Ele voltou para o céu, depois de ressuscitar dentre os mortos, está sentado à destra de Deus, tem o livro da história nas suas mãos. Ele governa as nações, Ele governa a história, Ele governa a sua vida. Ele é o Rei da glória, Ele é o Príncipe da paz. Mas Ele está agora junto à destra do Pai, também como nosso advogado, nosso intercessor legal. Por isso a Bíblia diz que nenhuma condenação mais pode existir contra aqueles que creem nele, porque a Bíblia pergunta assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Este Deus que se fez carne, que morreu e ressuscitou, que voltou ao céu, há de voltar gloriosamente para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que nele creram, que se renderam aos seus pés. E a pergunta é esta: você está preparado para aquele dia? Você já se rendeu ao Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Deus feito carne, é o Deus feito homem, é o Deus que vestiu pele humana para estar no nosso lugar como nosso substituto, para morrer na cruz em nosso favor, para nos dar a vida eterna? A não ser que você creia neste Deus, a não ser que você se renda a Jesus, não resta qualquer esperança para você. E como você poderá escapar se você negligenciar tão grande salvação? Eu quero orar em seu favor. Eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça
de Deus. Onde você estiver, ore comigo. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pela revelação tão linda e preciosa que nós temos acerca de Jesus Cristo. Aquele que tinha plena glória contigo antes da fundação do mundo. Aquele que foi o agente da criação do universo. Aquele que se fez carne e veio habitar entre nós para ser o nosso Redentor. Louvado seja o Teu nome por verdade tão bendita e permita, ó Deus, que todos aqueles que nos assistem possam agora se render aos pés de Jesus, confiando nele como seu Salvador e o seu Senhor pessoal, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em João capítulo 10, versículo 30, o reverendo Hernandes mostrou que Jesus é a figura central do céu e da terra, do tempo e da eternidade. Destacou que se Jesus não era quem ele disse ter sido, então ele era um mentiroso. Destacou ainda que se Jesus acreditava ser quem não era, então era um lunático. E finalizou, mostrando à luz da palavra de Deus, que se Jesus Cristo é quem disse ser, então ele é o Filho de Deus, pois ele mesmo provou ser o Filho de Deus pelas suas declarações e pelas suas obras. Cabe a cada um de nós, à semelhança de Tomé, curvar-nos diante dele e confessar, Senhor meu e Deus meu. Jesus, mentiroso, lunático ou Deus? Esse é o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você adquire tanto em DVD como em CD, para sua edificação, para presentear um familiar, um amigo seu. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual. Ou ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Ou mesmo você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Você clica ali em Faça a sua doação, você faz o seu cadastro, você imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda você faz uma doação para qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. A mensagem de hoje, como as mensagens do programa Verdade e Vida, tem impactado sua vida, eu quero lhe convidar para estar amanhã às 9 horas com toda a sua família e participar da escola dominical e do culto matutino. E à noite, às 18 horas, do culto vespertino. Você vai dizer ali ao pastor da igreja que você quer conhecer mais acerca da palavra de Deus. Você vai entrar no nosso site e clicar ali em igreja e encontrar a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. O compromisso do líder. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Cidadania. Ponha fé nessa ideia. Esse é o tema da nossa caminhada, que acontecerá no próximo dia 12 de agosto, às 9 horas, ali com a concentração no Forte de Copacabana, no Posto 6, e que culminará com a nossa Cruzada Verdade e Vida por volta do meio-dia, ali no Posto 3, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes estará ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Cidadania, ponha fé nessa ideia. Nas regiões Norte e Nordeste, a seca. Na região amazônica, a destruição causada por enchentes. Contamos com sua ajuda para minimizar essa triste realidade. Faça um depósito na conta corrente do Conselho de Ação Social da IPB, no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 6.000, dígito 3. Faça a sua parte. Mais informações no site www.casipb.com.br. No próximo dia 12 de agosto, você que é do Recife, nós temos um compromisso. No Centro de Convenções de Pernambuco, ali em Olinda, estaremos comemorando os 153 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil.
O pregador será o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do nosso Supremo Concílio, que ministrará a palavra ao seu coração. Todas as igrejas do Recife são convidadas às 18 horas no próximo dia 12, no Centro de Convenções em Olinda, Pernambuco.